Olá, meu amigo, minha amiga, está começando um programa diferente de tudo que você já viu e conhece. Um programa que leva até você de forma criativa as notícias que movimentam o nosso país. Eu sou Antônio Jardas e vou levar até você os fatos e as reflexões que um dia poderão mudar o nosso país. Eu sou Antônio Jardas e está começando agora o programa Informa Brasil. Convido a todos vocês que participem e assistam o programa Informa Brasil. E hoje, para conversar com a gente aqui na nossa bancada, eu tenho o prazer de receber o meu grande amigo aqui, essa pessoa muito importante, uma figura conhecida nacionalmente, o nosso amigo Eliel Miranda, guarda municipal, Eliel Miranda, professor, né? O currículo do Eliel, pessoal, eu tenho até que pegar aqui para ver aqui, porque são muitas formações, inclusive pós-graduado fora do Brasil. Tem pós-graduação feita na Faculdade de Coimbra, né, Eliel? Eliel, seja muito bem-vindo ao Informa Brasil. É um prazer ter você aqui na nossa bancada. Antônio Jardas, um prazer estar aqui nesse programa que promete fazer com que as pessoas pensem. É um prazer poder colaborar com ideias, discutir o nosso país, o nosso estado, o nosso município e sempre em busca de fazer o nosso melhor. Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Eliel, eu sei que você está há muito tempo aí na área da segurança pública, eu acredito desde 2006, né? Você ingressou na Guarda Municipal, passando aí por diversos cargos, assumindo a Corregedoria da Guarda, né? Secretaria de Segurança, passou por algumas cidades, Santa Bárbara, hoje está em Paulínia, né, atualmente. E como que é, Eliel, ter acompanhado, hoje a Guarda Municipal mudou muito, né? De como começou lá atrás, os seus 20 e poucos anos aí de guarda. O que você está vendo dessas mudanças? Quais são as principais mudanças que você viu nesse longo do tempo? Como que foi isso aí para você? Olha, o Brasil, em termos de legislação, é bastante bagunçado. Se nós pegarmos as constituições, desde a primeira pós-império, que foi a Constituição Federal de 1824, até chegar em 1988, nós tivemos muitas constituições. Se comparar com a dos Estados Unidos ou de outros países democráticos que têm a democracia mais sólida, você tem menos leis do que nós temos no Brasil. Então, só da Carta Magna, que é a lei maior, que é a Constituição, nós tivemos diversas. E as guardas municipais, na Constituição de 88, quando o Constituinte disse que os municípios poderiam constituir guardas para cuidar de bens, serviços e instalações, nos termos da lei, era uma lei federal que iria regulamentar, não veio a lei. Então nós tínhamos guardas municipais antes da Constituição de 1988. Cito o exemplo de Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste também, que sempre existiu. Então as guardas municipais já vinham atuando quando veio a Constituição e disse, olha, agora vocês cuidam de bens, serviços e instalações nos termos da lei. Qual lei? A lei não veio. A lei veio só em 2014, quase 30 anos após a Constituição. E as guardas municipais, elas foram preenchendo um vácuo que a Polícia Militar deixa pela falta de efetivo. Então as guardas municipais cada vez mais foram atuando, protegendo pessoas, combatendo crime e chegou no que está hoje. Então é uma evolução, a gente chama de uma mutação constitucional no trabalho que a Guarda Municipal vem desempenhando. Hoje com capacitação, treinamento, armamento e cada vez mais com condições, né, junto da Polícia Militar, da Polícia Civil, fazer a diferença. Então a Guarda Municipal que eu entrei em 2006, eu, por exemplo, fui o primeiro corregedor da Guarda de Santa Bárbara. Nós não tínhamos corregedoria. Então eu tinha formação em Direito, aprovação no exame da ordem, e quando surgiu a oportunidade eu me tornei
corregedor. Então, nós estamos falando de uma guarda que vem evoluindo. Nós estamos em um eixo aqui do Brasil que as guardas municipais são muito fortes. Então, para nós é normal hoje utilizar fuzil, CTT-40, Glock, as pistolas, e o trabalho que a gente faz. Isso é uma coisa que muitas pessoas não conhecem. Existem diferenças de guarda municipal. Por exemplo, aqui na região nossa, que é a região do interior de São Paulo, a guarda municipal ela faz um papel fantástico. É hoje talvez o maior efetivo de segurança, né? Eu acho que em algumas cidades como Americana, Santa Bárbara, acho que até maior do que a Polícia Militar. Em algumas cidades até o dobro do contingente da Polícia Militar. Por isso, eu acho que a gente tem até uma segurança muito boa na nossa região. As cidades elas têm uma condição de segurança muito boa pelo esse efetivo, pelo trabalho da guarda. Mas isso não é em todo o Brasil. Tem lugares no Brasil, por exemplo, que a guarda não tem ainda essa força de fogo, esse poder de estar armada, de poder estar atuando como é aqui, né? Ou isso já é no Brasil todo? Já virou rotina já em todo o Brasil? Não, primeiro que as guardas municipais são de criação facultativa. Então, o prefeito ele cria a guarda municipal se ele quiser. Dos 5.570 municípios, nós temos cerca de 1.400 que têm guardas municipais. Das 1.400 guardas municipais, nós temos umas 300 que são atuantes com condições de enfrentar a criminalidade. Por um motivo muito simples. Não tem recurso para você fazer frente aos gastos na segurança pública municipal. Enquanto na saúde você tem uma obrigação no município de gastar 15%, na educação 25%, e você tem uma folha de pagamento em torno de 51%. Então 51% da folha, 25% da educação, mais 15% da saúde, você tem 40% de verbas obrigatórias que você tem que empregar, mais a folha de pagamento. Sobra 9% para você investir. Aí o município vai investir na guarda, que acaba tendo um custo. Uhum. E você não tem o repasse de fundo a fundo, que é a nossa luta hoje. Como que o prefeito vai investir, sendo que ele já tem dificuldades de outros orçamentos? Porque no Pacto Federativo, quando nós tivemos em 1988, nós temos União, Distrito, Estados e municípios. Ninguém vive na União, ninguém vive no Estado, ninguém vive no Distrito. As pessoas vivem nas cidades. A ficção jurídica da União, do Estado e do Distrito faz com que nós tenhamos que suportar esses entes pagando os recursos que são gerados nos municípios. É um absurdo. Tanto que o Manga ele tem feito um movimento muito corajoso, que a maioria dos prefeitos tira o pé e não... O Manga é sensacional, o prefeito de Sorocaba, né? Exatamente, o Rodrigo Manga. O prefeito eu gosto de colocar ele, que ele é o prefeito tem o prefeito TikTok lá do Nordeste, né? O Manga é o prefeito viral. Os vídeos dele são todos virais. Ele é muito bom nisso aí, né? Exato. Então, só que ele prega que nós temos que repactuar para que venha mais orçamento para o município. E o Manga tem uma coisa interessante que ele está fazendo, porque tem vídeos dele que são vídeos que até muitas pessoas teriam vergonha de fazer. Né? Porque são vídeos que realmente super populares entre os moleques, por exemplo, da internet. Por que ele faz? Porque ele entendeu que a responsabilidade que ele tem como prefeito em nada diminui dele levar para a internet aquilo que as pessoas querem consumir. Então ele consegue furar uma bolha de conversar com as pessoas sobre aquilo que elas não querem conversar, só que da forma como ele leva, ele consegue. Por exemplo, isso que eu estou te falando para você de receita, ele pegou uma jarra cheia de moeda, jogou em cima de uma bancada e disse, olha, isso aqui é do Estado, isso aqui é do município, isso aqui é da União. Então a gente precisa... Ou seja, e aí ele disse, olha, esse remédio aqui, para chegar no município, explicou didaticamente. Então hoje a maior dificuldade dos municípios em investir em guardas municipais e evoluir é a questão orçamentária de fazer frente aos gastos, porque na repartição da receita o município não tem uma verba de fundo a fundo. O que é fundo a fundo? O Estado obrigatoriamente transfere. Diferente, hoje para você conseguir emenda parlamentar ou convênio. Quer dizer, acaba sendo uma moeda de troca política. Que bacana, Eliel. Eliel, a gente percebe conversando com você que você é uma pessoa altamente preparada para falar sobre esses assuntos, porque você, além de ser formado em Direito, Pedagogia, foi vereador durante um mandato, agora em 2020, né, você foi eleito, foi candidato também a deputado federal em 2022, teve uma votação sensacional no estado de São Paulo, mais de 50 mil votos, né? Isso.
estourando também uma bolha aqui. Todo mundo ficou realmente admirado de você conseguir congregar essa classe dos guardas municipais, que até então não tinha uma representação, você conseguiu unir esse grupo. E ouvindo você falar sobre orçamento, você explicar como que se faz para dividir tudo isso aí, você mostra realmente esse conhecimento. Hoje, como você imagina que a gente poderia fazer para que a Guarda Municipal pudesse ter um papel mais atuante no Brasil todo? Ou, se você até concorda com o projeto que já tramita em alguns corredores do Congresso, de transformar a Guarda na Polícia Municipal. O que vocês acham? O que a Guarda pensa sobre isso? Essa ideia, para vocês, é interessante para a classe de vocês? O que vocês acham? Primeiro que quando você fala em alteração de atribuição, nomenclatura e espaço dentro da área de segurança, você fala em espaço de poder. Uhum. Não existe a Guarda Municipal conseguir espaço de poder sem representação política genuína, que é essa grande dificuldade. Por exemplo, a PEC da segurança que está sendo discutida agora, nada fala do município. Nós não temos, nesta oportunidade, nenhuma regulamentação. Como que as guardas municipais sobrevivem? Decisão do STF. Infelizmente, hoje, nós não temos essa representação. O que é o ideal para a Guarda Municipal hoje? É que você tenha as possibilidades das demais polícias. A primeira coisa, a aposentadoria. Porque quando o guarda municipal não tem aposentadoria especial, o que acontece? O guarda municipal envelhece dentro da corporação, não tem espaço para novos concursos, porque ele não abre a vaga. Então, as guardas municipais hoje do Brasil, elas estão envelhecidas. Se nós formos ver as guardas municipais, a média de idade é muito alta. Então, hoje, a nomenclatura guarda municipal é uma marca. É uma marca que eu imagino que os municípios que são fortalecidos vão querer continuar. Mas muitos municípios vão preferir polícia municipal porque passa culturalmente para a população uma ideia realmente de ostensividade, de enfrentamento da criminalidade. Então, as duas nomenclaturas elas podem ser possíveis no futuro. Já tem um projeto de alteração da Lei 13.022 para possibilitar a nomenclatura polícia municipal. Mas o ideal para a Guarda Municipal hoje é a regulamentação jurídica, para que nós possamos ter destravada a carreira, mais concursos públicos, os guardas se aposentem na aposentadoria especial e que nós tenhamos a questão da receita. Porque sem receita, você não consegue ter plano de carreira, nem incentivo para ficar ali. Isso ficou muito nítido, né? Quando foi feita a reforma que teve agora no Congresso, que realmente a classe de vocês da Guarda ficou totalmente desassistida por falta de representatividade. Como não tinha representação no Congresso, igual outras classes também que não tinham, ficaram totalmente desassistidas. A Previdência mesmo, isso que você está falando, foi uma coisa que todo mundo percebeu na época e a gente chamou a atenção. Falou, ó, os militares foram assistidos, os professores estavam assistidos, as classes que tinham representação lá, todas elas foram lembradas. As classes que não tinham, isso fica um alerta para vocês que são guarda municipal, vocês que estão no dia a dia, vocês que estão pelo Brasil todo aí, a importância de estar unido e a importância de ter uma pessoa de vocês lá dentro. Porque se não tem ninguém lá, simplesmente as pessoas não vão lembrar. Na hora que for votar um projeto, na hora que for votar uma reforma, na hora que for fazer uma mudança na lei, simplesmente vocês não vão estar sendo assistidos ali e vai passar. Isso não só da Guarda, todas as repartições. Mas a Guarda ficou muito nítido, porque se você pegar, todo mundo ali que é da área de segurança foi assistido, menos a Guarda. O pessoal esqueceu. E isso é uma coisa que se nota. Eu tenho muitos amigos mesmo que estão na Guarda, que já estão com a idade avançada. E realmente eu não sabia desse detalhe. Você comentando agora faz sentido o porquê. Porque não tem esse plano de aposentadoria como a PM, né? A PM é muito mais já está muito mais determinado isso aí. É muito mais fácil de você enxergar esse plano de previdências deles. Então, sempre está tendo concurso, sempre está tendo vaga. Mas bacana. Eliel, hoje você enxerga que a Guarda Municipal ela tem um papel hoje na segurança pública tão importante quanto a polícia, ou ela vem de encontro com a polícia, ela trabalha de
de parceria, porque em alguns municípios, aqui a guarda ela faz um papel de monitoramento. A polícia ela tem o papel, às vezes, de fazer a ocorrência, a polícia civil, às vezes, faz a parte... Isso estou falando de uma forma de uma pessoa que não é do meio, tá? Você vai poder explicar de forma melhor. A guarda municipal, em alguns municípios, ela monitora, como eu conheço. A polícia militar, ela faz a ocorrência. E a polícia civil, ela tem o papel de interceptação, de investigação e tal. Seria possível unir essas três corporações em uma só e a gente ter uma polícia unificada? Ou você acha que não? A guarda tem que ser uma coisa, a polícia militar tem que ser outra, a polícia civil tem que ser outra. Não dá para unir essas três em uma? Como que você enxerga isso? Você é um especialista, alguém que conhece bem do assunto? Olha, a polícia de ciclo completo, ela é interessante porque você vai desde o começo da ocorrência até o flagrante e entregar o inquérito pronto para o promotor de justiça ofertar a denúncia. A polícia de ciclo completo. Sobre a união das instituições em uma só polícia, isso é impossível. Existem modelos pelo mundo assim, mas no Brasil é impossível, porque seria uma torre de Babel. Porque os entes, eles são diferentes, né? Então tem município, guarda, estado, polícia civil e polícia militar. Então não tem como por conta de não ter a autonomia preservada dos entes. Então a união não vejo como é possível. Depois, a polícia militar, por exemplo, são duas polícias. Tem a polícia do oficialato e a polícia do praça. Porque quem entra como soldado e vai até subtenente é um tipo de polícia. O pessoal conhece como praça, né? O oficialato é outro. Dentro da Polícia Civil tem as categorias. Né? Tem os delegados, tem os investigadores de polícia, tem os escrivães e assim vai. Então, a união das instituições para formar uma só é inviável, seria uma torre de Babel e a autonomia... Mas existem países que implantaram isso. Tem, mas aí depende muito da constituição do país em termos de território. O Brasil, são 26 estados mais o Distrito Federal. Nós temos um estado que é maior que um país. Nós temos as dificuldades, vamos para Tocantins, você tem a questão dos indígenas, você vai para o litoral, tem as questões das ilhas e praias, você vai de repente para as regiões montanhosas, então, ou seja, é quase impossível imaginarmos essa união. Agora, uma coisa que é efetiva no Brasil é nós olharmos para as demandas do que nós precisamos. Hoje, o trabalho que a Guarda Municipal faz é o trabalho de patrulhamento preventivo, que é ocupar os espaços. É a mesma coisa que a polícia militar faz. A polícia civil é quando o crime já ocorreu, ela vai investigar para que ela possa preparar o inquérito que vai servir de embasamento para o promotor fazer a denúncia. Mas o que nós precisamos hoje olhar para a nossa sociedade como um todo, uma sociedade cada vez mais conectada, cada vez mais com dificuldades às vezes de comunicação e de viver de forma fraterna, porque hoje se perdeu muito. Antigamente os vizinhos se conversavam, se ajudavam, hoje a gente sabe... Você fica 10 anos em uma residência e não sabe quem é seu vizinho. O que nós precisamos hoje é olhar para as demandas. Vou te dar um exemplo. Perturbação do sossego público. Perturbação do sossego público é uma contravenção penal e hoje pode evoluir para um homicídio ou lesão corporal, porque os vizinhos começam a ficar impacientes, logo estão brigando. Como que a gente combate isso? Quem combate isso? A Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar? A Câmara Municipal regulamenta isso? Porque segurança pública, a gente imagina às vezes que é o homicídio, que é o latrocínio, que é o estupro. A segurança pública é você ter paz na sociedade. O que é a paz? A paz é o estado que nós precisamos manter antidelitual, que não tenha crimes e que as pessoas possam desfrutar dos seus direitos. E hoje nós não estamos fazendo isso. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública divulga lá, olha, os índices criminais diminuíram. Mas você vai para a sociedade, a percepção dela ainda é uma percepção de muitos crimes. Por quê? Porque a percepção ela vem, inclusive, pelas redes sociais. Vou te dar um exemplo. Uma criança foi estuprada, assassinada no Pará. Nós que estamos aqui no estado de São Paulo, a gente recebe essa ocorrência pelas redes sociais. A população é impactada com isso, porque o que nós mais conseguimos ver nas redes sociais, a gente sabe que é a desgraça, tanto quanto o humor, os dois lados.
a desgraça e o humor que viraliza na internet. Sim. Então a sensação de segurança, ela hoje não é muito verdadeira, porque as pessoas têm essas dificuldades. Então o que eu acredito hoje que a segurança pública vai evoluir no monitoramento, como está acontecendo no Smart Sampa em São Paulo, porque aí procurados são presos, ocorrências são vistas, tráfico de drogas acontecem, e isso, o protagonismo é do município, porque é muito mais fácil você falar com o prefeito do que com o governador. Hoje, se você quiser falar com o prefeito, você sabe onde fica a prefeitura e chegar lá, é perigoso ser atendido no mesmo dia. Ao passo que o governador não é assim, o presidente é ainda mais difícil. Então a ideia é descentralizar e cada vez mais municipalizar os serviços. Essas muralhas digitais hoje em dia estão fantásticas, né, cara? Nas entradas e saídas da cidade, isso contra a criminalidade foi sensacional, porque você hoje em dia é um veículo. Se a pessoa furta um veículo, em 15 minutos, 20 minutos, você consegue localizar o veículo, você consegue enxergar. Saber por onde passou. Só que essa que é a dificuldade. Hoje, nós precisamos tratar a segurança pública de uma forma correta, e a dificuldade, por você falar em forma correta, porque as instituições não querem perder poder. Então você tem hoje vereadores policiais militares, prefeitos policiais militares, você tem assessores policiais militares, e você tem hoje, por exemplo, vice-prefeitos ou prefeitos que acabam levando a instituição polícia militar, não querendo dividir a parcela do recurso, não é nem do poder. Quer atender ocorrência? Pode atender, mas eu não quero perder recurso. E por que eu digo isso? Porque se você pegar as instituições, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, vou te dar um exemplo. Vai na Polícia Civil, você vê que ela tem muito menos investimento do que a Polícia Militar. Vai na Polícia Militar, fora ela ter todo o investimento do Estado, ainda tem atividade delegada, que é você pegar o policial no horário de folga dele e fazer o município pagar pela hora dele. O Cláudio Castro, do Rio, foi muito corajoso em falar que era contra isso. Recentemente ele disse isso. Por quê? Não é uma briga contra a Polícia Militar. Quando eu me posiciono dessa forma, não é contra a instituição, é contra o funcionamento da segurança pública que fica engessado. Porque a Polícia Militar, hoje representando o Estado, ela entendeu a representação política e ela cada vez mais galgou degraus dentro da política. Ao passo que Guarda Municipal não está nesse nível ainda, a Polícia Civil caminhou bastante, mas tudo na vida é a possibilidade de você ter voz e vez em um legislativo ou no executivo. Por isso que a segurança pública do nosso país ainda não melhorou da forma como nós imaginamos, porque a população, que está preocupada em trabalhar, e é isso mesmo, né, acaba não acompanhando os políticos. E aí volta, para fechar o meu raciocínio, no mesmo conceito de rede social. O que viraliza não é o bom. O que viraliza é aquilo que vai de encontro, né? Vai ao encontro. Vai ao encontro da curiosidade ou da desgraça. Isso aí, Leão, muito bacana esse nosso bate-papo. Pessoal, a gente vai dar continuidade, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente já volta com o programa Informa Brasil, conversando aqui com o nosso amigo, advogado, psicólogo, uma figura sensacional, tá dando uma aula pra gente aqui de segurança pública, Eliel Miranda. Já voltamos com o programa Informa Brasil. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV IN, interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade.
A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Estamos de volta com o programa Informa Brasil e hoje aqui com a honra de receber nosso amigo Eliel Miranda, que está nos dando aqui uma aula de segurança pública. Eliel, está sendo um grande prazer e assim eu estou tendo uma aula aqui hoje, aprendendo muita coisa com você. Obrigado. Eliel, eu estava vendo aqui o seu currículo e eu não me canso de olhar o seu currículo, cara. Que currículo bacana. Você, enquanto vereador, entrou para a história de Santa Bárbara como o vereador que mais propôs projeto na história de Santa Bárbara. Foram mais de 500 projetos, entre eles mais de 130 projetos que foram aprovados na casa. Eu queria que você destacasse algum desses projetos que realmente marcaram ali o seu período como vereador, que realmente você achou que foi bacana para a cidade. Eu sei que são muitos projetos que, se realmente a gente for falar, a gente vai ficar aqui 2 semanas falando, mas eu sei que sempre tem aquele projeto que você fala, meu, isso aqui era algo que eu realmente queria fazer pela cidade e eu consegui implantar. Quando eu me tornei vereador, eu imaginei que eu precisava fazer um trabalho, porque sempre imaginei um mandato só como vereador, que precisava fazer um trabalho que, ao final dele, eu tivesse a consciência tranquila de ter cumprido a minha missão. Então, qual que é a primeira missão de um legislativo? Produzir leis. Então, nós precisamos regulamentar, nós precisamos, dentro dos direitos que existem, fazer com que eles sejam alcançados pela ponta. Então, a propositura de leis foi nesse sentido. Leis que criavam novos direitos, leis que nós pudéssemos regulamentar leis que já existiam, lei federal ou estadual. E dentro das minhas missões, uma delas era regulamentar a lei orgânica do município, que é muito difícil para a guarda municipal. Porque quando você pega a lei orgânica, você tem quórum qualificado para apresentar, que é 1/3 dos vereadores para apresentar o projeto, e depois você precisa de 2/3 para aprovar em 2 votações. E eu consegui fazer isso já no primeiro ano, que foi a alteração na lei orgânica, para que nós juntássemos as atribuições que a Guarda Municipal tem, de acordo com a Lei 3.022, com a Constituição Federal, com a Lei do SUSP. Então nós fizemos um texto que é exemplo para o Brasil, na Lei Orgânica de Santa Bárbara. Então, a primeira missão que eu tinha em relação às guardas municipais, em relação à propositura de leis, era nesse sentido. Dos 500 projetos que eu apresentei, muitos projetos que eles foram aprovados em outros municípios, a Procuradoria da Casa dizia, olha, esse projeto ele tem vício de iniciativa, ele é inconstitucional, então eu sempre suspendi, retirei. Por quê? Eu não ia fazer a lei prosseguir, sendo que lá na frente ela poderia cair em um mardim. Embora teve uma lei, que é uma lei muito importante para a cidade, que é a transparência dos níveis dos reservatórios e das represas, que nós aprovamos. O prefeito foi para a justiça, alegando que ela era inconstitucional, e ele perdeu na justiça. Essa lei hoje ela é uma lei vigente. Por isso que eu falo que o vereador precisa ser alguém que vai continuar intencionando ali. Porque nem sempre também existe muito questão política envolvida, né? Às vezes não é nem questão de constitucionalidade, às vezes é questão que não é do interesse da base, não é do interesse do governo que está no momento ali, ou às vezes o vereador que está propondo não é da base do governo. Então, acontece muito isso, né? Você foi vereador, você sabe que acontece. E, infelizmente, às vezes muitos projetos bons, eu já tive a oportunidade de acompanhar vários projetos que, ao meu ver, eram sensacionais para o município e que ficaram
retidos, barrados por questões políticas. E caíram nesse discurso de inconstitucionalidade. Mas vai ser inconstitucional, não pode ser levado à frente. E realmente a gente sabia que não era isso. E dentre esses projetos que nós fizemos, nós regulamentamos a ecoterapia dentro da cidade. Projetos de transparência, muitos, para que nós tivéssemos cada vez mais controle de licitações. E nós conseguimos aprovar, por exemplo, um projeto que garante que a Guarda Municipal possa fazer um convênio com outras guardas municipais da nossa região, para que nós tenhamos assim a guarda compartilhada. Na área da saúde, na área da educação. Na educação, por exemplo, a gente tem uma dificuldade nas reformas, porque a prefeitura não faz e também os pais não podem ajudar. A gente aprovou uma lei garantindo que os pais pudessem fazer esta reforma, se cotizarem e ajudar. Então, em todas as áreas, desde a área da segurança, da saúde, da educação. E o que eu destaco no meu mandato como vereador foram esses 500 projetos, muitos quando tinham qualquer tipo de apontamento de vício de iniciativa a gente retirava, e a articulação para você aprovar. Sendo um vereador de oposição, a gente aprovou 130 leis, entre elas 126 leis ordinárias, lei complementar, que é outro quórum qualificado, alteração na lei orgânica. Isso demonstra uma maturidade na articulação política, porque ela aconteceu. Tanto que a gente conseguiu as aprovações dos projetos 3.6, que também precisa de votação, melhor dizendo, de assinatura, para você propor, no mínimo 7, a gente começou e terminou 3. A gente fez um mandato que a gente olha para trás, tem orgulho dele, mas a gente aprendeu muito. E esta que é a diferença do político. O político, quando ele sabe onde ele quer chegar, ele vai se preparando para os outros níveis. Com certeza, a minha reeleição de vereador era muito mais fácil do que a minha eleição de prefeito, numa eleição que seria polarizada entre Rafael e Dr. José por conta de 2020. Então, tudo aquilo que a gente fez do nosso trabalho é para que um dia a gente seja uma voz no Congresso Nacional, sabendo como trabalhar. Um deputado federal consegue utilizar o regimento para discutir qualquer coisa. Eu aprendi isso em Santa Bárbara do Oeste. O regimento da Câmara que a gente sempre utilizou fez com que a gente tivesse o poder que nós possuímos enquanto vereador. Então isso quer dizer que a gente pode esperar com certeza no futuro Eliel Miranda lá em Brasília, se Deus quiser. Olha, igual eu sempre falo, o candidato tem que fazer a parte dele. Eu tenho feito, né, a minha parte, e em 2022 a gente bateu na trave ali, né, se tivesse tido mais 15 mil votos. Você foi o primeiro suplente do partido? Não, fui o quarto, mas o PSD rodou muito, né? Sim. O Bertaioli saiu, aí nós tivemos o Ricardo Silva também, o Bertaioli virou conselheiro, o Ricardo Silva virou prefeito. Hoje você é o primeiro. Sou o segundo hoje. O Walter Yoshi é o primeiro, mas eu digo mais 15 mil, porque o que entrou no lugar do Ricardo Silva, aí que é o Ribamar, ele teve 65 mil votos. Então, se eu tivesse tido mais 14 mil votos, hoje estaria em Brasília com 2 anos de mandato. E a questão de chegar até Brasília é porque a política, para mim, é uma incidência. A política, para mim, não é o carro-chefe da minha vida. Eu sou guarda municipal, concursado. Professor. Né? A gente tem as nossas atividades e a política é aquilo que transborda. Porque eu sempre falo, se for pra gente se tornar um político e lá dentro a gente virar e falar, aqui é difícil, as coisas não são como eu imaginava, então você é mais um. E, infelizmente, 90% dos políticos, eles acabam aderindo ao sistema e falam essa frase, né? É melhor você continuar no jogo do que ficar, né, fora dele. Eu pude acompanhar um pouco de longe a sua campanha, Eliel, e uma das coisas que a gente chamou muita atenção, destacou, foi o custo da sua campanha. Foi uma das campanhas mais baratas do estado de São Paulo e do Brasil, se não uma das mais baratas. Isso também foi um diferencial, porque você chegar hoje a alcançar mais de 50 mil eleitores, com um custo muito baixo no estado de São Paulo, onde você tem uma concorrência de pessoas que gastam milhões em uma campanha com publicidade, com marqueteiros, com equipes que cercam o candidato o tempo inteiro, produzindo material, produzindo conteúdo, e você ir com pouco recurso, você conseguir sair dessa bolha e chegar onde você chegou, realmente é muito louvável e mostra uma força muito grande
e mostra que realmente você conseguiu congregar todo esse grupo, essa classe de guardas municipais, até porque se a gente pega um mapa de votação seu, ele não é localizado em Santa Bárbara, não é localizado em Americana, ele é um mapa do estado de São Paulo. Você teve votos em diversos municípios do estado, em quase todos os municípios a gente vê lá. Foi uma votação bem fragmentada e isso mostra força. Não é aquele eleitor, por exemplo, que foi vereador na cidade de X, que tem lá 10 mil votos na cidade, 25 mil votos, o cara foi prefeito, teve 50 mil votos na cidade, não. Você foi o cara que foi vereador 2 anos, saiu candidato, já tinha uma história de 20 anos de guarda municipal, construindo, tem seus canais de rede social que sempre foram muito sucesso. Acho que é um dos primeiros canais. É o primeiro. É o primeiro canal de guarda municipal, né? Que o canal Azul Marinho. Azul Marinho, né? Isso, e feito em parceria com o Guilherme de Americana. Isso, então assim, você já construiu uma história que há muito tempo vem se conectando com essa classe dos guardas municipais, que deu você a condição de representá-los. Que pena que faltou muito pouco, né? Você falou 15 mil votos a mais. Mas Deus ele é maravilhoso, né? Por exemplo, se eu tivesse me tornado deputado federal em 23, eu teria tido 2 anos a menos de vereador. E a gente aprendeu muito na Câmara, porque a gente fez a presidência da Câmara no segundo biênio, né? Então, falo que Deus é maravilhoso porque se em Santa Bárbara nós tínhamos dificuldades, imagina no Congresso Nacional com 513 deputados. Eu, mais 512. Então, nós precisamos aprender. A política é a arte de você refletir sempre naquilo que você vai fazer. E a maior derrota de um político é ele se imaginar que ele deve ficar no onde ele conquistou, porque ele pode perder, se ele for para outro caminho, aquilo que ele já tem. E aí a voz dele vai ficando uma voz cada vez menos potente. Em algum momento ele vai olhar para o espelho e não vai mais se reconhecer. Não só pelas amizades, que serão outras, mas porque ele não vai reconhecer mais aquele que era ou que iniciou. Hoje eu falo para as pessoas que são cristãs, todo mundo quer contar testemunho, mas ninguém quer viver o processo. Ninguém quer viver, de repente, para dizer o que é. E eu falo para as pessoas, você não vai encontrar na minha rede social nenhuma reclamação. Zero. Não atribuo responsabilidade a ninguém. Sabe por quê? Porque se você acredita em Deus, Deus ele tem 3 de Eclesiastes, para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Então, a vitória de quem foi na política, amém, Deus abençoe, que ele faça um bom mandato. Não chegou meu momento? Amém. Se eu for João Batista, aquele que anunciou tão somente nunca chegar, tá tudo bem também. O importante dentro da política é você se reconhecer. Tem um filho de 7 anos e tem um filho de 23 anos. E quando eu volto para casa, eles ainda conhecem um pai. A dificuldade que eu falo sobre muitos políticos é quando eles olham para o espelho e não só os cabelos brancos por conta das preocupações e as rugas por conta do tempo que eles acabam se dedicando à política, mas eles não sabem mais quem eles são. Só pelo dinheiro, só de repente pelo status, e essa é uma besteira tão grande, só que só pode falar quem já teve. Então, por exemplo, quando eu fui secretário com 28 anos, que eu ganhei uma chave do gabinete, eu entrei no gabinete, e eu entrei como secretário, e agora o que eu faço aqui? Vai fazer network, vai conversar, não existe varinha mágica. Chave do gabinete de vereador, quando eu entrei lá, na pandemia, e agora o que eu faço aqui? Ou seja, todos os caminhos que nós vamos fazer dentro da política, por que eu agradeço a Deus pelo tempo dele? Porque aí você vai ter condições de desempenhar aquilo que você vai fazer. Senão, você tem uma bênção fora da época, e bênção antecipada pode ser maldição, porque aí você se perde. E eu digo sempre isso para todos que vão ingressar na política. Entre você fazer aquilo que é o fácil e o certo, faça aquilo que é o certo dentro da convicção que você possui. Meus pais, eles estão vivos. E ao término do pleito de 2024, como prefeito, que eles tinham muita preocupação, né? Eu dizia a eles, não, ore da mesma forma que oravam em 20, em 22. Se for para ser, amém. Se não for para ser, é livramento. E aí você termina o processo em paz. Por isso que eu falo, nas minhas redes sociais não tem reclamação. Agora tem muita luta, muita energia, e um dia eu vou ser candidato a presidente do Brasil. Vamos esperar então Eliel, presidente do Brasil aí no futuro. Sabe por que eu falo isso? Quando você mira
naquilo que você imagina, que lá chegando você pode colocar a tua filosofia, você pode até não chegar, mas vai ser uma carreira brilhante de trajetória. Por exemplo, Santa Bárbara do Oeste, eu fui candidato a prefeito. Alguém pode dizer, não, foi eleito. Mas o Zé Maria, prefeito de Santa Bárbara do Oeste, ele falou uma coisa muito interessante no ar, ele tem gravado, e depois ele falou para mim também, ele dizendo que ele não tinha ganhado na primeira eleição dele, ganhou depois de 10 anos, mas dizendo, o importante é que você teve coragem de fazer o que nunca ninguém fez, depois de um mandato como vereador, se organizar, e eu consegui sair candidato. E eu consegui, dentro do grupo que a gente formou, eleger um vereador. Porque são duas eleições, a majoritária e a proporcional. Nós temos o nosso representante na Câmara, que foi eleito com esse grupo, de um partido que nós tínhamos. Porque o PRTB estava junto, mas numa situação periclitante. Né? O PDT também numa situação difícil, então era só o PSD. Então a gente conseguiu recurso, a gente conseguiu sair sem dever um centavo, de cabeça erguida, e em todos os debates a gente foi vencedor. Em todos os debates que teve, o Rafael Pevazan na Media Training que ele teve, era o mesmo, né? Não tem, não tinha, você percebia que ele não tinha uma espontaneidade, preparado. O Dr. José tem muita dificuldade, uma pessoa muito boa, mas muita dificuldade de falar. Então, assim, e o Largueza a gente sabe também da dificuldade que tinha. Então a gente fez aquilo que a gente imaginava. Deus nos honrou com a capacidade de eleger um vereador e de sair da eleição olhando e dizendo, combati o bom combate. Se não foi nesse momento, tem 28, tem 32, tem 36, tem 40, e sem ficar chateado com isso, ou fazer uma perseguição ao governo atual. Tanto que, uma vez terminado meu trabalho como vereador, a chavinha virou, e hoje eu estou rodando o Brasil, né, dentro da proposta que tem de fortalecimento da nossa categoria, e comentando Santa Bárbara, fazendo o nosso melhor, porque para 5.500 pessoas, eu brinco que eu vou ser o prefeito até o final de 28, né? Que bacana, Eliel, que bacana, cara. É muito bom você ver pessoas que realmente estão preparadas para a vida pública, que não caíram de paraquedas, porque o que mais tem hoje na política são pessoas que às vezes têm popularidade ou têm recurso e que caem ali no meio da política, mas que não têm preparo nenhum. São pessoas que não conseguem construir um projeto, não conseguem discutir um projeto, não conseguem representar um grupo. E você vai na contramão de tudo isso. Você é um cara preparado, que consegue saber como fazer, sabe onde quer chegar. E eu tenho certeza que você vai muito longe, se Deus quiser. E com certeza a política é assim. Às vezes você tenta uma, tenta duas. A gente tem vários cases de sucesso de pessoas que fizeram esse caminho até conquistar. Pessoas que saíram candidatas a prefeito várias vezes até chegar a ser eleito. Candidatos a presidente várias vezes até chegar a ser eleito. E com certeza, se for esse o seu caminho, Deus vai te honrar. E eu tenho certeza que um dia você vai chegar lá, com certeza. Eliel, muito bacana essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Mas eu queria falar com você agora. Não sei se... Acho que não vai dar tempo, a gente vai ter que fazer mais um intervalo. Mas voltando do intervalo, a gente vai continuar a nossa conversa. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu em Santa Bárbara agora, nesses dias. Santa Bárbara foi acometida aí por uma infelicidade da natureza, né? Uma enchente que acabou prejudicando a cidade, alguns bairros da cidade ficaram alagados. A gente vai bater um papo, eu vi que você acompanhou de perto, você estava lá, vendo as pessoas lá, o sofrimento. Queria que você batesse um papo com a gente sobre isso. Pessoal, a gente vai fazer mais um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais Informa Brasil e batendo um papo aqui com o nosso amigo Eliel Miranda. Voltamos já. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV IN, interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com
com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Volta com o programa Informa Brasil e hoje aqui na nossa bancada recebendo nosso amigo Eliel Miranda, advogado, professor, guarda municipal, vereador de Santa Bárbara no mandato aqui de 2020, candidato a deputado federal em 2022 com mais de 50 mil votos e está nos dando aqui uma grande aula técnica sobre segurança pública. E agora vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Santa Bárbara, que é a cidade que você atua, foi vereador na cidade, também foi guarda municipal, hoje é guarda em Paulínia, né? Mas conhece muito bem. Santa Bárbara, agora nos últimos dias, passou por uma crise na cidade muito forte, na questão de alagamento. A cidade passou por uma dificuldade, aí teve um dos seus rios que cortam as cidades, o Ribeirão Toledo, né? Acabou transbordando, é um problema que já afeta a cidade há muitos anos. Eu acredito que você como vereador também já acompanhava isso aí. Eu acho que eu estou aqui na região há mais de 20 anos, eu sempre vejo em algumas situações o rio transbordava, mas não na medida que foi dessa vez. Tivemos um grande volume de água e acabou prejudicando vários bairros da cidade. Eu gostaria de ver você que estava lá, eu vi que você foi lá, participou, ajudou algumas das pessoas que foram atingidas. O que dá para fazer, Eliel, para tentar evitar isso? O que Santa Bárbara precisa fazer para que isso não volte a acontecer? É possível mudar esse cenário? Como que Santa Bárbara pode evitar que isso volte a acontecer no futuro, já que isso é algo recorrente, que já aconteceu no passado? Já aconteceu diversas vezes em uma proporção menor, mas que dessa vez acabou sendo maior e atingindo mais pessoas. Olha, primeiro que a fase ainda é da solidariedade. Eu até evitei a fazer esse tipo de fala, farei aqui, mas não tinha feito nas redes sociais sobre o que aconteceu de fato. Como é um momento de solidariedade, porque as pessoas perderam suas casas, perderam eletrodomésticos, não adianta você levar cesta básica para quem não tem nem fogão, por exemplo. E eu tenho comigo, como vereador, fazia isso, ainda faço. Só interrompendo, você tem uma coisa muito bacana que eu vi, que o nosso amigo Gustavo, do restaurante Dona Maria, ele fez uma ação muito bacana, que foi muito louvável. Parabéns, Gustavo, que ele doou marmitas pro pessoal que estava precisando lá.
E outras pessoas também que fizeram Sim. outras ações, mas o Gustavo me chamou muita atenção que eu vi ele fazendo isso. Teve um dia que foi mais de 500 marmitas. E a gente precisa de gente assim, que realmente esteja disposto a ajudar e fazer algo pelo próximo. Perfeito. Eu acredito que como era uma coisa que muitas pessoas estavam ajudando, é interessante essa divulgação. Eu não faço divulgação de doação. Como vereador não fazia, hoje não faço. Inclusive muitas pessoas não queriam fazer a doação na prefeitura e se conectaram comigo. Nós tínhamos algumas pessoas. Aí, por exemplo, a Maria Elvira, que foi conselheira tutelar aqui, foi um dos contatos que eu direcionei muitas pessoas. E outras que a gente direcionou direto para realmente conhecer as necessidades. Eu acho que nesse instante, a divulgação do político que entrega, às vezes, um brinquedo para criança tal, é algo que, Pega mal, né? pela Bíblia, acho que é ruim. pela né? Bíblia não deveria acontecer, salvo se for uma coisa institucional, como foi o caso do Gustavo. Por quê? Porque eu acho que o caso do Gustavo incentiva outros empresários a fazer algo parecido. E ele Que nem a faculdade Anhanguera fez, eu vi que outras instituições Isso. fizeram. A Defesa Civil de Americana ajudou. Então, assim, se for em termos de instituição, por exemplo, eu fui em São Sebastião quando nós tivemos aquele desastre, fui com a Guarda Municipal. Então, as doações ali acontecem pela instituição. Então, aparece você participando da ação, mas nessa situação. Agora, como vereador, as doações que conseguimos, as famílias que abençoamos, que Deus multiplique muito para elas consigam ter, e nós fomos um instrumento. Então, ainda é o momento da solidariedade. Eu digo que essa situação toda, hoje, vai ter uma guerra de narrativa. Porque, vamos lá, supor que realmente não teve nenhuma falha estrutural, como o prefeito tentou dizer lá tecnicamente, bravo, porque disseram que havia uma falha estrutural, ele disse que era fake news, que não tinha. Mas vamos lá, a obra não estava atrasada? Porque ele disse que foi por um canal que saiu, né, a água que escoou. Se a obra estava atrasada, a culpa já é dele. Porque eu acompanho isso desde que era vereador. A obra tinha que ter sido entregue quando? Você tem essa data? A primeira fala de entrega, quem anunciou a obra foi o Denis, em 2020. Nós tivemos aditamentos, porque nós tivemos há cerca de 2 anos um rompimento, e aí não teve como dizer que não foi, porque tinha imagem toda do rompimento, que foram mais de 500 mil litros d'água embora. Ah, mas não se perdeu porque foram água abaixo. Sim, mas e a fauna e a flora? O problema agora nessa guerra de narrativas, que eu não vou nem entrar nela a fundo, Sim. porque eu acredito que eu preciso ajudar a cidade. Então, me dá uma certa indignação essa guerra de narrativa, porque se a obra tivesse sido entregue, nós não teríamos então tido o que houve. Então, nós vamos levantar diversas questões que, como vereador, eu faria uma macei, usaria a tribuna e iria para cima dele. Mas hoje, como suplente de deputado federal e alguém que tem que trazer recurso para ele, inclusive, eu prefiro não entrar a fundo nessa guerra de narrativa que ele vai fazer, e alguns farão. Eu não vou entrar nessa guerra de narrativa, mas eu coloco um fato que é objetivo. Mas qual seria a solução, por exemplo, para que isso não volte a ser um problema no futuro? Sim, eu vou chegar nisso. Então, assim, hoje, na guerra de narrativa que ele tem, ele não consegue dizer o porquê, então, que se a obra tivesse sido entregue, não aconteceria. Como há 2 anos teve o rompimento, atrasou por conta disso, foi o vertedor antigo da usina Santa Bárbara, da usina Silos, que é de 1940, não foi da obra. E narrativas. Porque o Brasil hoje, os políticos vivem de narrativas. Eles dizem, faça a sua, que eu faço a minha. Agora eu tenho as mídias, eu tenho os comissionados que na internet vão comentar, infelizmente. Mas, para que nós tenhamos a certeza que isso vai diminuir de possibilidades, nós temos que fazer as manutenções preventivas. Porque não é uma represa nova, é uma reforma que está sendo feita, ainda que diga que a capacitação vai ser maior, que era da antiga usina, o antigo clube da usina do clube da Home, que é o Parque das Águas. Mas nós temos, por exemplo, dificuldade nas estruturas da Areia Branca, da represa São Luís. Então, para que a gente evite isso, tem que ter as manutenções. E as manutenções, até mesmo com mergulhador, para olhar as fissuras, tudo isso é caro. Então, por isso que eu não quero entrar nessa de falar, olha, é culpa de um, de outro, porque a gente tem que ajudar. Hoje, o meu papel como político, ele mudou. Enquanto vereador, fiscalizador do prefeito, nós tínhamos aquela missão. Hoje eu continuo ainda fazendo esse trabalho de apontamento e tal, mas eu prefiro tentar buscar recurso, como a gente fez. Um facilitador
Liguei para o Kassab, né, porque é secretário de governo, a questão de decretar calamidade ou emergência, as duas poderia, ele preferiu decretar emergência na cidade, por conta das famílias, então você tem acesso a recursos. Então, a nossa ideia hoje, como político, é tentar ajudar. Eu estive nos locais, né, eu fiz imagens, conversando com as pessoas, mas não quis nesse instante apontar o dedo, porque a solidariedade nesse instante é ajudar. E, por exemplo, eu como barbarense, o que eu ganho do prefeito Rafael Pevazan mal? Nada. Eu quero ajudar, eu quero que vá bem, quero que prospere, né? Eu não quero jamais estar junto com um grupo que eu não acredito. Eu não acredito neles. Essa é uma fala que eu tenho e vou continuar tendo. Eu não acredito nesse grupo que de 12 foi para 16 anos. Eu não acredito em um grupo que deixa, por exemplo, o suporte de autistas, 1, 2 e 3, sem suporte, como foi... A gente, inclusive, fui no próprio Ministério Público, porque as mães me procuraram levar o fato. Eu não acredito em um grupo que hoje não consegue entender que a reforma do secretariado, que está aí já de 12 para 16 anos, não acontece. Então, eu não acredito que, por conta do sistema, eu vou me juntar com eles. Isso, não vejo esta possibilidade. Talvez em um outro prefeito, futuramente, em alguma conversa. Mas mesmo sem estar com eles, eu preciso ajudar a cidade. E aí vai ser por meio deles. E aí, dentro da maturidade que eu preciso ter, que o Rafael precisa ter, ele vai ter que entender isso. Porque, como deputado federal, eu não quero ficar trazendo a Polícia Federal aqui. Não quero ficar investigando, fiscalizando e trazendo recursos, de repente, para outros municípios, não para Santa Bárbara, e ainda trazendo multas para a cidade, ambientais e outras, porque nós temos muitas dificuldades. Quero ajudar. Então, a ideia não é fazer um trabalho de oposição a ele, é um trabalho de ajuda. Como vereador, o papel era um. Agora, como deputado federal, que eu tenho certeza que nós vamos chegar lá, a ideia é ajudar. Ainda que não concorde, ainda que não entenda o caminho que ele faz hoje como correto, vamos buscar trazer emendas, trazer recursos, conversar como eu fiz com o Kassab, para que a cidade prospere. E essa é uma inteligência política que nós temos que ter. Quando eu torço para que o Rafael vá bem e eu ajudo, né, dentro das ideias que nós temos, até mesmo apontando, de repente, problemas que tem no governo, aí eu cumpro aquilo que está dentro da minha consciência do porquê ser político. Porque o político, hoje, na rede social, você apanha. Hoje, o político ele é criticado. O político hoje ele tem grandes dificuldades porque todo mundo coloca no estereótipo do político. Por que a gente continua? Por que a gente persevera? Porque a gente acredita no chamado, né, e das pessoas que confiaram o voto na gente. Então, por isso que a questão das enchentes, para diminuir as manutenções preventivas, é entregar a obra e de continuar prosperando. Hoje o DAI, os maquinários, muitas reclamações, falas de sucateamento, falta de incentivo para os próprios servidores em plano de carreira, para que a gente melhore, de repente, a condição financeira, EPIs e tantas outras coisas. Mas esse é o papel do vereador. Então existe um caminho a ser seguido que precisa ser assistido aí. Perfeito. E nós entendemos que o município precisa de recursos. Uma coisa que eu vi, que aconteceu a mesma coisa em São Paulo, agora esses dias, num dos bairros, eu acho que Pantanal, e acho que até o prefeito ele está sugerindo uma certa indenização para os moradores. Há possibilidade, que a gente viu que teve morador que perdeu tudo. A gente viu que moradores perderam eletrodomésticos, cama, perdeu tudo. Teve gente que ficou sem nada em casa, sem alimento, sem nada. O poder público, há possibilidade de algum tipo de indenização, algum tipo de ressarcimento através do poder público para essas famílias, algum tipo de ajuda financeira para essas famílias poderem recomeçar as suas vidas, porque a gente sabe que não é fácil. Às vezes você que é um assalariado, que tem um emprego, depende do seu salário, às vezes para pagar tudo, e ter que começar do zero, ter que comprar geladeira, ter que comprar fogão, ter que comprar tudo. É complicado. Então, o Estado hoje, você como suplente, tendo acesso direto ao Kassab, que hoje é uma das figuras mais fortes dentro da política nacional, não só do Estado de São Paulo, você acha que o Estado hoje consegue, de alguma forma, fornecer alguma ajuda, algum auxílio para essas pessoas? Olha, a primeira coisa que precisaria ser feita, que eu disse isso já lá, era isentar os imóveis alagados do IPTU. É um absurdo. Os carnês estão chegando para os imóveis que foram atingidos. Uma pintura da casa já dá o valor, às vezes, do próprio IPTU.
Então, a isenção do IPTU dos imóveis alagados era uma questão que eu imaginei que ele faria no dia seguinte. Silêncio quanto a isso. Se você não quer nem abrir mão do recurso que você teria do imóvel alagado, que dirá pensar em indenizar. Aí na verba vindo do Estado ou da União em relação a isso, aí já entra numa dificuldade maior, tanto que a facilitação hoje, que o próprio prefeito anunciou, é deles buscarem o FGTS, o Fundo de Garantia, nesse caso, que já é deles. Então, eu não estou... Mas isso só vai beneficiar quem tiver o fundo de garantia. Quem tiver o fundo. E a já pessoa é que não deles. tiver não vai ter como. E já é dele, que essa Sim, pessoa mas poderia usar para outra coisa. Se você tem uma pessoa que já é idosa, que é aposentada, que não tem fundo de garantia, uma pessoa que está desempregada, que não tem fundo de garantia, ele não vai ter direito, não vai ter nada. Exato. Então, por isso que eu falo, a primeira ação seria você abrir mão daquilo que você tem para receber. Ó, IPTU, fica tranquilo que vocês não vão pagar. Porque são, sei lá, quantas famílias, tem 200 que ele disse, né? Mas, de repente, em termos de residência, pode ter até menos de isenção de IPTU. Agora, quanto a ressarcimento, eletrodomésticos, os móveis, essa questão toda, aí é algo que ele vai ter que pensar. Se não está pagando nem terceirizadas, né? Muitas reclamando que ele não está pagando, talvez não tenha dinheiro do município. Agora, verba do Estado e da União, é possível você ir buscar. Agora, eu não entendo como algo palpável a gente levantar esse debate agora. E eu acho que seria até aliviando da minha parte falar sobre isso. Eu acho que foi feito algo assim no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, quando ano passado... Mas quando aí teve a catástrofe era que os municípios e o próprio Estado não tinha condições, né? Aqui não é assim. Em Santa Bárbara, se nós pararmos para pensar, é possível criar isso. Quantas famílias? Você tem um número ao certo de quantas famílias foram afetadas? Foram 3 bairros ali. Né? Mas aí tem problemas em alguns locais que vieram até em locais onde o Ribeirão não passava na frente. Chácara Leão mesmo ali, que é próximo ali do São Francisco e alguns outros locais ali. Então, tipo, a gente precisa entender hoje que a quantidade de famílias perto do que nós temos no nosso município, ela é pequena, que vai ser, de repente, assistida. Mas o que eu estou querendo propor se você não quer abrir mão nem do recurso que você tem para receber... Aquilo que já está na sua mão. Que dirá aquilo que ainda você vai construir. Então, eu vou acompanhar, vou continuar lutando para que a gente consiga recursos, para que a gente consiga ajudar, mas eu volto a dizer, é um governo que, no meu ponto de vista... precisa melhorar muito a motivação de quem está lá como secretário. Porque há uma acomodação natural dentro dos políticos. E é um grupo político de 4 virou 8, de 8 virou 12 e agora virou 16 anos. Então, quis Deus que eles fossem eleitos. Vamos ajudar. Mas sem deixar de apontar, né, de forma objetiva, aquilo que a gente acredita. Hoje, se o prefeito quiser fazer a isenção do IPTU, creio que a Câmara vota rapidamente e essas famílias iriam enxergar um gesto objetivo. Não só o gesto político de ir lá abraçar uma senhorinha para postar no Instagram, segurando a mão, com os olhos marejados. Nós precisamos de responsabilidade na hora que o bicho pega. Não é na hora de entregar mais uma praça. Hoje a prefeitura teria recurso para abrir mão desse IPTU e de fazer alguma coisa a mais ou não? Aí tem que fazer estudo de impacto. O O que eu falo que seria uma ação a ser buscada seria essa. Agora, em relação a se não tem condições de fazer isso, aí teria que fazer um estudo de impacto. Eu acredito que em cerca de 200 famílias, nós pensando aí em termos de recursos, né? Daria para que o município se compusesse de outra maneira para que essas famílias fossem beneficiadas nesse primeiro instante. Mas, se nem isso ele anunciou ainda, creio que as outras medidas elas serão mais difíceis. Mas, volto a dizer, o cargo de vereador é o cargo mais difícil de você conseguir ganhar. Uma eleição de vereador. E o mais difícil é do prefeito. Eu tenho certeza que o Rafael Provenzão é uma pessoa séria, que quer fazer o melhor. Longe disso, nunca disse o contrário. Nunca falei, nem na Câmara, em nenhum outro lugar que eu imagino que ele tenha intenções enviesadas com o poder. Pelo contrário, acredito que é uma pessoa séria, que está conduzindo da forma como ele acredita. Eu não acredito que é a forma correta em todas as secretarias, até por conta dos problemas que existem. Só que aí, acredito que ele fica de mãos atadas em certos momentos pelos acordos políticos que fizeram com que ele chegasse e que se mantivesse lá. Então, por isso que eu volto a dizer, hoje como
suplente de deputado federal, não sou oposição. Eu sou, na verdade, uma pessoa a ajudar. Mas quem ajuda é quem mostra também aquilo que imagina de pontos fracos. E seria leviano da minha parte, não faria isso, de menosprezar a vitória que foi linda deles nas urnas, mas agora é a responsabilidade de fazer diferente. O que ele vai agora alegar? Que a culpa é de quem? Do governo anterior? Foi dele. Do outro? Foi dele também. Foi de quem? Vai colocar a culpa quem? Nas estrelas? Na natureza? Faz favor, né? Vamos lá, calma. Então, acho que sobre apontar os problemas, tem a Câmara, tem 19 vereadores que vão fazer esse trabalho lá e espero que eles façam a contento, e aí o prefeito vai compor com eles. Uma coisa eu digo, vai passar. O mundo gira, a política gira, homens fortes de ontem hoje são homens esquecidos, só fica uma coisa no final de tudo, a tua consciência. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem faz aquilo que acredita que é correto, pode ter certeza que mesmo que seja um bocado menor, mas vai ser em paz. Eliel, muito obrigado, cara, por tudo, pela aula que você nos deu aqui de segurança, de políticas públicas. Realmente, essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo foi enriquecedor. Eu acho que o nosso telespectador que vai assistir essa entrevista vai ficar enriquecido de informação na questão de segurança, de políticas públicas, porque realmente foi uma aula. Você mostrou capacidade, uma pessoa que realmente está inteirada, está preparado para realmente assumir, se Deus quiser, no futuro, como você pretende disputar e pretende chegar longe na política, se Deus quiser, vai chegar. E torço, tenho os meus votos aí de sucesso para você no futuro. Quero agradecer de coração por esse bate-papo. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Se quiser deixar alguma mensagem para o pessoal aí. Só agradecer e dizer que qualquer caminhada a gente faz diariamente. Um passinho de cada vez, corrigindo a rota e acreditando que quando é por convicção que a gente faz aquilo que a gente realiza, vale a pena a gente fazer da melhor forma, sem querer a recompensa imediata, que é a dificuldade da ansiedade que atinge a todos nós. Parabéns pelo programa, pela condução, que Deus abençoe, que o Informa Brasil realmente chegue a todos os municípios e que um dia você olhe para trás e tenha orgulho de ter começado esse programa. Parabéns. Obrigado, Eliel. Pessoal, esse foi o Informa Brasil de hoje. Estivemos aqui com o Eliel Miranda, nosso amigo, guarda municipal, advogado, psicólogo, professor, um homem muito preparado aqui para tudo. E compartilhe esse nosso programa, mande na rede social. Esse programa é um programa de responsabilidade do Movimento Pra Frente Brasil, em parceria com a TV Interior. Foi um prazer ter vocês conosco mais uma vez. Eliel, muito obrigado, que Deus abençoe. Até o próximo programa, que Deus abençoe a todos vocês. Abraço.